Olá, vamos cortar. Vamos cortar. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui hoje com o Matheus Rocha, Olá. estudante de Engenharia Civil, licenciatura no Instituto Superior Técnico, e que foi fazer Erasmus para Estocolmo, na Suécia, de agosto de 2021 a janeiro de 2022. Exatamente. E para já, de onde é que surgiu a ideia de fazer Erasmus para a Suécia? Olha, foi um bocadinho à toa, honestamente. Foi uma decisão um bocado influenciada, claro, pelos meus pais, no sentido de quererem o melhor para mim em termos académicos. E na altura, pronto, era uma das poucas universidades europeias que estava ao nível do técnico. Em termos de prestígio ou equivalência? Mais no prestígio, no nome. Honestamente, para mim não interessa muito, mas é uma coisa que as gerações um bocadinho mais velhas tendem a prezar mais. Pronto. E em termos de equivalências, como é que acaba por ser? Olha, acabou por ser tranquilo. Tive imenso apoio dos dois lados, tanto a universidade lá como cá o técnico. Tiveram sempre, digamos, em cima de mim, mas a tentar, sempre que eu não falhasse os prazos e que estivesse sempre sobre o assunto. Ou seja, qualquer problema que vocês tivessem também podiam recorrer. Exatamente, o acesso era fácil, eram sempre abertos ao diálogo, respondiam muito rápido, nunca tive chatices. No final consegui 2 equivalências, o que já não foi nada mal. Vocês costumam ter, pronto, digo no curso de engenharia, porque eu não tenho assim muito contato, mas vocês costumam ter algumas equivalências no Erasmus ou... Sim. Eu digo, em termos acadêmicos, é proveitoso? Sim, porque não sei como é que é nos outros cursos em geral, mas eu tenho a noção que em engenharia, digamos, é sempre um bocado mais fácil, porque as cadeiras, ou seja, para definir uma cadeira de equivalência, não é? Tens de escolher uma, mais fácil de ver pelos nomes. Se tiver o mesmo nome, mas em inglês, vai dar. E a engenharia tem tudo o mesmo nome, mas em inglês. Okay. Ou se não tiver, não vai dar. Por isso a escolha é fácil. Só tens de procurar pelos nomes. Então, portanto, presumo que as aulas eram todas em inglês, tudo certo? Exatamente. Boa, tá bom. Eles iniciaram impecáveis, pronto. Nem todos os professores eram nativos, ou seja, não eram suecos. Tive um francês engraçado que, pronto, os franceses têm um bocado mais dificuldade com o inglês, notei eu, pelo menos, e haviam coisas um bocadinho mais complicadas de perceber. Mas de resto, em geral, as aulas eram completamente banais para quem consegue passar a inglês no 12º ano. E na altura estavas em que ano da licenciatura? Estava no meu 3º ano. Primeiro semestre, 3º ano. Exatamente. Boa, boa. E em termos de estilo de vida, lá é mais caro do que aqui, naturalmente. É um bocadinho mais, é. E a bolsa depois, como é a União Europeia, é mesmo, portanto, uma instituição do Erasmus e recebias uma bolsa. Achas que chega a ajudar, pelo menos numa base? Não, ajuda imenso, principalmente quando tu chegas lá. Imagina, no meu caso, eu tive a sorte de conseguir, através do programa da faculdade, arranjar uma residência de um programa do Estado, porque eles lá têm umas residências espalhadas pelas cidades, que são do Estado e que, pronto, põem ao dispor de alunos, mas tens de passar pelo processo. Eu passei por esse processo, não é nada complicado, honestamente, é só ir lá uma vez por dia, ganhar um ponto para estar mais à frente, digamos, dos outros na lista de espera e eventualmente ganhas uma, porque eles têm milhares de residências. Quando aquilo é atribuído é tudo a receber, quase. Portugal, aprenda. É verdade, aquilo era ótimo. E nesse sentido, nunca tive problemas. Tu chegas lá, estás numa residência, mas faltam as coisas. Não estás numa casa, estás num espaço com paredes e uma janela ou 2 com sorte. E nesse Portugal, momento... aprenda, mas desenvolva um pouquinho, está bem? Exato. Nisto, o que acontece? Precisas daquelas coisas básicas, não é? Provavelmente vais estar a dividir uma cozinha com um grupo de pessoas. Eram muitos? No meu caso... Você lembra que se dividiam por andares? Exatamente, andares. E por andares eram quantos, mais ou menos? Eram 10 apartamentos, mas havia sempre uns batuteiros que punham lá mais do que uma pessoa e dividiam, digamos, as despesas.
Então, no meu andar éramos 12 e a cozinha era do mesmo tamanho para todos. Estando lá sozinho, enorme, estando lá todos, Pequeno. não cabemos. As despesas, e assim, eram ao redor de quanto mensalmente? Olha, eu tenho assim um bocado... Uma ideia assim. Claro, olha, eu até considero-me uma pessoa poupada nesse sentido de coisas, não passo mal de alimentação, prezo bastante com isso. Eu gastava por mês, a minha média, porque eu depois preocupei-me com essas contas, não é? E tinha lá as minhas páginas de Excel, mas a minha média por mês para comida e alimentação eram 250 euros. A habitação, pelo que eu percebi, destas residências, também tínhamos ali uma flutuação. A minha era mais barata do que muitos amigos meus que lá estavam, felizmente para mim, não é? Mas rondava ali os 500 euros de média. Ok. A questão é viver na cidade, ou seja, o ir ao café, o ir ao cinema uma vez, ou por exemplo estamos lá, podemos patinar no gelo a partir de novembro, isso também tem um custo, não é? E essas pequenas coisas é aí que tu sentes mesmo o ir sair à noite, por exemplo. Mais caro? Sim, sempre mais caro. Uma cerveja, então, para nós. Ai, nem quero ouvir. Uma cerveja, uma 04, eram 5,5€, o equivalente a 5,5€. Eles lá depois também têm a sua própria moeda. Pois é. E falando um bocadinho agora da cidade, como estávamos a falar, como é que é? É uma cidade muito turística, pouco turística, com vida noturna, sem... Olha, é uma cidade linda e eu vivo em Lisboa. De repente encontras-te em ilhas. Aquilo tens água sempre à volta, tu consegues ver a água, passeias 5 minutos e estás num canal, nesse sentido é lindíssima. Depois tens, lá está a parte do sol, no inverno não tens, no verão não tens outra coisa. E isso tem imenso impacto, tanto na beleza da cidade como nas pessoas. Muitos turistas, não achei, mas eu também na altura em que cheguei, em agosto, digamos que esse é eles começam as aulas logo aí, eles começam tudo muito mais cedo. Ah, é? Sim, os miúdos pelo menos. E a universidade começou dia 1 de setembro, com aulas efetivamente. E eu acho que se pudesse ter sido mais cedo eles teriam feito. Mas felizmente não, deu ainda para aproveitar para conhecer, ainda lá tive quase um mês, deu para ver um bocado de tudo. E é segura? É segura, eu acho que é segura, é uma cidade segura, tu não vês muita polícia, mas calhar isso é uma boa coisa. Se calhar não é preciso. Exato, se a polícia não está ali é porque não há ali problemas. Sim. Acredito eu, mas nunca tive nenhuma chatice. Nem ouviste falar? Não, tive várias amigas que tiveram uma situação de desconforto a andar na rua com um outro senhor, mas que lá está, onde é que havia polícia? Na universidade. Tinham lá a polícia, dois agentes sempre, à porta do campus, e até chegámos lá aí de uma vez para resolver a situação e assim ficou. Mas nunca chegou a acontecer nada, nunca temi nada. Em termos, por exemplo, quando estás a andar à noite na rua e assim... Nada, sabes porquê? Sim. Porque eles não se aguentam. Os suecos, os nórdicos em geral, têm toda uma... 11 da noite estão na caminha? Exatamente. Ou na caminha ou no passeio. Mas é um dos dois. Porque eles começam... Não é que eles bebem um pouco. Eles simplesmente começam muito mais cedo. Acredito que eles são uma nação de sol a sol. Só que nós não têm sol. Têm de fazer tudo ali naquelas 3, 4 horas quando chegas a dezembro. Pois, acho que é um bocadinho também conseguir coordenar o teu dia quando está sempre igual. Exatamente, é muito complicado. Acordar e ser tão de noite quando foste dormir é muito estranho. E permanecer esse registro durante horas a fio até que chegas ali ao meio-dia e ainda está, e de repente começa a aparecer o sol e ficas, incrível,
o sol está a vir. Mas onde é que eu estou? Estou dentro de uma sala de aula, porque as aulas são na hora do sol. Para quem Parece está que fazem habituado propósito. aqui com Portugal e tal, é complicado. Mas não fomos só nós os portugueses. Eu lá tinha o meu grupo português. Fomos assim uma nação valente. Mas depois também, claro, mudei com os meus vizinhos um bocado por obrigação e criei ali o dito grupo de Erasmus internacional, não é? Tinha um chinês, tinha um indonésio, tinha 3 indianos, que foram um grande desafio. Manter uma residência e uma cozinha partilhada limpa é uma coisa que, pelo menos para mim, eu que valorizo um espaço limpo e higiênico para cozinhar, era complicado às Meu vezes. Deus, eu tenho uns ataques assim de É verdade, é um choque de culturas, na verdade. Mas isso acontece lá fora como acontece aqui também. Exatamente. Com pessoas da mesma nacionalidade, que foram criadas no mesmo ambiente cultural, portanto, cada pessoa tem o seu hábito. Exatamente, também é esses hábitos. Mas isto para dizer, depois também acabei por mudar mais com, por exemplo, italianos, espanhóis, gregos, a malta do sul da Europa. Portanto, vocês festejavam, mas era mais cedo, no caso. Não, lá está. Nós às tantas tínhamos este grupo de sul-europeus, fazíamos as nossas próprias festas, juntávamos ainda bastantes pessoas, tínhamos lá centenas de estudantes de diversas universidades, porque Londres é uma cidade que tem algumas universidades. A minha era mais de engenharia, mas tu também tens economia, tens a Universidade de Direito também, a Universidade de Estocolmo, que abrange imensos, é uma espécie de Universidade de Lisboa, não é? Tens imensas faculdades também lá, desde psicologia aos astronautas, digamos assim. E nesse sentido, notámos que o melhor para nós era começar às horas normais para nós cá, porque independentemente disso ia ser noite. Pois. E nós preferíamos, lá está, as discotecas, apesar de eles aguentarem um pouco, como nós dizíamos, não deixavam, horas, mais ou menos? lá está, não deixavam de fechar minimamente tarde. Às 4 supostamente fechavam, mas normalmente eles alongavam aquilo mais 1 ou 2 horas. Ok. 5, 6, digamos que é uma boa hora para as festas terminarem lá nas discotecas. E assim. Os bares tens, a parte boa dos bares que ficam abertos até um bocado mais tarde, digamos, porque os bares lá são cafés. Tens cafés que com o ambiente ao longo do dia aquilo vai mudando, às tantas entras, parece outro sítio, se estiveres lá duas vezes no mesmo dia, a diferentes horas, parece estar no outro mundo. Vira um bar e fecha ali por volta da 1, 2. Ok. Que lá está, é a hora. Quem sair de lá às 2 já não entra nas discotecas. É um bocado chato, mas já vai apanhar uma fila descomunal. A melhor hora é um bocadinho como cá. Cá ainda nos podemos esticar um bocado mais. Lá, à 1, se calhar já é tarde. É assim. Tudo bem, então portanto para casa foi fácil, né? Foi a residência. E com o clima em si, como é que foi a adaptação com o frio e etc? É assim, eu chego lá em agosto, que é o melhor mês dele, em termos de temperaturas e tudo mais. E mesmo assim, o verão, como é que é lá? São uns bons 24 graus. Sólido. Mas é 24 graus de manhã à noite. Porque só tem sol. Em agosto, tu estás num... 8,80. Exatamente, estás num ponto em que o sol se põe à meia-noite e às 3 da manhã está a acordar. E tu acordas com ele se não tiveres umas mãos especiais. Caramba! É verdade, coisas que eles não têm. As casas lá, assim, coisas que faltam mesmo, eles não têm, pelo menos nas residências, não têm nem sequer umas cortinas. Caramba! E eu aconselho umas cortinas, eles lá no IKEA, que é deles, têm umas bacanas com uma coisa que absorve a luz. Blackout, acho que é o nome. Aquelas cortinas não deixam passar mais nada, não é? Exatamente. Perfeitas. Tem aqui também. Vende aqui se quiserem levar, eu sei porque eu já fui atrás. É verdade. E aquelas comidinhas aqui lá, hein? Como é que é, verdade? Culinária sueca. O que você achou? É assim, eu adoro cozinhar, como tu sabes, e fascinei-me um bocado, mas nada como a nossa cozinha. Assim, digamos, nós temos muito mais variedade.
Eles têm uma cozinha muito à base da carne, também tem muita carne de caça. Pronto, são animais que eles têm em abundância, por exemplo, renas. E provei a rena, não fui fã, tem um sabor bastante forte e não me senti muito bem em estar a comer um bocado de rena, mas isso é comigo. E depois Mesmo tens assim... muitas coisas à base das bagas, porque eles têm muitos arbustos diferentes, tens bagas que só existem na Suécia. Sério? Por isso é que, mesmo cá vais ao IKEA e tens uma variedade de compotas de bagas que se calhar nunca viste, ou achas que é aquilo, não é uma coisa nova. Olha, Matheus, estou à espera de um jantarzinho de grupo com uma culinária sueca. Estou só a avisar, não é, Duarte? Duarte está aqui, a nossa plateia, Duarte Martins. Vou cobrar, hein? Olha, eles comem muito puré, noz moscada e, olha, salmão selvagem é o melhor salmão. E eu já provei quando estive lá. E só porque, pronto, pode ser um ponto importante para quem quer ir para lá e esteja um pouquinho com medo do frio, as casas são equipadas? É isso, tens, para além das cortinas, de faltarem as cortinas, os aquecimentos é tudo bom, eu nunca tive razão de queixa. A questão é, tu não tens controle sobre a temperatura do aquecedor, nas residências pelo menos, porque é tudo, digamos, o sistema eletrónico não está fora do teu controle, portanto. E, de acordo com o Instituto de Meteorologia Sueco, a temperatura necessária para uma sala ou um espaço de vivência estar adequado é 20 graus. Habituas-te. Tenho noção que quando voltei para Portugal tinha sempre imenso calor. Para mim isto era. E na altura eu voltei em janeiro e estava frio, digamos. Cheguei de t-shirt, estava cheio de calor. E mesmo as casas aqui não são equipadas, que é mais engraçado ainda assim sentir esse calor. Os 6 meses que eu lá estive foram suficientes para notar esta diferença. Portanto, mesmo em lugares fechados, continua a ser um caso Mas, frio. por exemplo, espaços públicos, cafés, restaurantes, tudo o resto, mesmo as salas de aula, as universidades, isso é de... Tu chegas lá e vais com o teu casacão, com as luvas, botas, vais todo equipado para não passar frio, porque estão menos 14 graus. O mais frio que eu apanhei foram menos 18. Foi também só uma vez. Mas vais para as aulas, mas depois chegas lá e é um constante tirar Mas no Brasil, o que é isto? E 10 penso todos, e penso ali só de... Houve um tipo que às tantas, lembro-me, tirou as calças, estava de fato bem, eu fico ali, só t-shirt de fato bem, pronto, ok, estava mesmo com calor, mas eles andam assim. E Okay. têm muita... eles têm uma coisa muito... que eu achei interessante e gostei, que é lojas em segunda mão, imensas, Eu amo! bons produtos, preços acessíveis e para a duração de um Erasmus, 6 meses, o mesmo que peças de extensão de um ano, que também é um processo relativamente fácil, pelo menos que o técnico sempre eu tinha falado sobre essa possibilidade e sempre me responderam que era possível e fácil de se concretizar, não me aventurei. Mas para o tempo que estás lá, essas lojas de segunda mão eu acho que foram uma grande vantagem para mim. Até porque acabei por usá-las de certa maneira como um ponto de negócio, não é? Porque eu esgotava os estoques, por exemplo, em novembro é a época da patinagem no gelo, mas se tu tiveres todos os patins de gelo que estavam a vender nas 5 lojas de segunda mão mais próximas da universidade e publicitares, tens ali uma coisa para fazer, um entretém, para além do estudo, para além da saída, para além das viagens. Tinha facilidade também em ir para os pontos ali da Europa? Sim, olha, uma coisa que toda a gente vai querer fazer, que for este plano de Erasmus, vai ser um cruzeiro até Helsínquia ou até Riga, eles também têm, mas infelizmente eu não consegui fazer esse segundo. Vai-se num dia, passas essa noite no barco, no dia seguinte estás na cidade, aproveitas o dia lá, partes novamente para Estocolmo, passas a segunda noite no barco, na manhã seguinte estás em Estocolmo. Engraçado. São duas noites de festa relativamente baratas, eu paguei, posso dizer, 50 € só de bilhetes e
e tudo mais, depois é relativamente barato. Dá sempre para esgueirar uma sanduíche. E fora isso, viajar por Estocolmo não é propriamente barato. O comboio é muito eficiente, eu acho que é uma boa maneira de viajar. Os voos domésticos também não são extraordinariamente caros, é uma questão de apanhar o momento certo para viajar. Eu cheguei a ir a Malmö por 10 euros, a Gotemburgo por 15, depois a estadia que é sempre um bocado mais cara. E estás a olhar para coisas que pronto, vai-te custar ficar. Mas é um bom ponto para explorar também outros países. Por exemplo, a Helsínquia, a Finlândia, portanto, a Dinamarca também. Eu fui a Copenhague, incrível, cidade incrível para se visitar. A Noruega também é muito bom. Oslo, então, é possível, e de Gothenburg é possível ver a Noruega e fazer um percurso até o outro lado, por exemplo. Também consegues depois visitar aqueles países ali mais da parte continental, não é? Não, fora da península, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, se quiseres, são mais acessíveis porque aquilo depois de barco é tudo relativamente perto. E não são assim tão caros. Eles também procuram não ter lugares Mas eles usam muito, não é? Eles usam muito os barcos grandes. Os canais estão bem preparados para isso. E tu notas que tens uma parte da cidade de repente que é totalmente industrializada. Os transportes, transporte público, olha, eu usava eles gostam de chamar os trams, não é? Que eu chamo o elétrico de superfície, os nossos elétricos. Depois tens o típico metro, tens o autocarro, tudo funciona bem, tudo funciona com o mesmo cartão. Convém informarem-se, há um cartão especial para estudantes, que é o MESNAT, com C, MESNAT, sem E no fim, acaba com o T, que é um cartão da digamos, União de Estudantes de Estocolmo, que te dá imensos descontos em imensas coisas, só pagas uma vez e são 15 euros. E dá-te descontos também nos transportes, nos passos de seja um mês, 15 dias, 3 meses, 6 meses, dá para comprar logo assim grandes distâncias. Depois também tem os desportos, depois aquilo, não é, com o tempo começa a quanto mais para o inverno, mais chuva, mais frio, mais difícil de sair de casa, mas tu ainda te queres mexer. Ou tens grande coragem e vais patinar no gelo, mesmo que andas a nevar, não é? Não chovia, né? Nevava. Mesmo que andas a nevar vais e está um frio e tu vais bem agasalhada. Ou então, eu por exemplo, descobri lá ginásios de escalada incríveis. Não é um desporto assim tão difícil quanto isso, a falar a sério. E lá é relativamente barato porque todos eles adoram isso. É um desporto bastante conhecido como sendo bom no norte da Europa, nos países do norte. E lá está a confirmação. Eu ia para lá, ficava maravilhado com macacos a subir às paredes. Não é? Mas é sempre uma maneira de manteres ativa. Para os fãs de futebol, eu também jogava 2 vezes por semana, era possível mesmo com neve. Os campos são públicos, todos os da cidade. Não me lembro agora do nome do site, mas é uma questão de procurarem, não é? É possível fazer reservas, não se paga nada, aquilo é incrível. Só têm de encontrar uma pá para tirar a neve do campo e dá para jogar. Boa. E agora, assim, em termos turísticos, o que é que mais recomendas? Quem vá para lá ver? Olhem, recomendo aproveitar logo ali em setembro ou início de outubro, ir à, digamos, a feira popular deles, porque depois fecham. Depois não tem segunda oportunidade. Perdes a experiência. Eu odiava montanhas russas, uns amigos literalmente arrastaram até uma, eu sempre fiz aquilo com uma cara de pau, não gostei nada, mas no final lá tive de dizer, ok, isto até a adrenalina é engraçado, aquilo ainda dava umas boas voltas. Depois, por exemplo, quando fomos a Copenhague, depois também fomos ao Tivoli, que também tinha lá uma montanha russa incrível, mas é um ponto a ir. Depois tem, eu acho que, não tenho a certeza, mas o Museu do Zaba é gratuito às quartas-feiras. Queria tanto. Pelo menos eu apanhei lá nas quartas-feiras, que estava difícil. Ok. Todas as quartas-feiras nós estamos lá, olha só. Boa. O Estádio Olímpico, que é o Stadium,
como eles o dizem. Tem muitos programas, principalmente ali no final do verão, como por exemplo concertos ao vivo, ou passam filmes, e tu podes fazer ali, estás na tua, digamos, o teu pano, o teu piquenique com os amigos. Depois eventualmente tens jogos também de futebol, tens lá duas equipas que estão bastante rivais, digamos um Sporting Benfica, mas a nível do futebol sueco, que não se compara. E mais, apesar da parte, digamos, eu começo por dizer os maus, apesar do frio que habituas-te mais rapidamente do que julgas, e não é, da noite constante, que isso é que é o pesado para quem faz isto no primeiro semestre. O segundo semestre é mais engraçado, também tenho amigos que ficaram lá está a extensão de um ano, e de repente o segundo semestre é outra realidade. Porquê? Uma boa pergunta. Eles não me sabem bem explicar, devias eu próxima entrevista. E talvez Mas lá por causa dessa questão do sol e assim. falam bastante disso. Okay. Porque é uma coisa que afeta mesmo as pessoas. Eu senti, não sei, sentes-te assim um bocadinho mais fazer imensa confusão. em baixo, um bocadinho mais, sem vontade se calhar de fazer algumas coisas que até gostas de fazer, mas estás tipo, não, está frio, está de noite, vou-me deixar ficar em casa, ver mais um episódio e depois vou acabar o relatório, uma coisa assim. Pronto, vais enrolando ali mas é bom fazer um bom grupo, não é? Para se forçarem uns aos outros também a fazer coisas engraçadas. Uma viagem ao norte da Suécia vale sempre a pena, nem que seja para ver as auroras boreais. Eu tive a sorte gigante de conseguir ver esse fenómeno na cidade de Estocolmo, há uma noite de condições. Toda a gente tinha uma aplicação das auroras boreais, claro, sempre ali atrás daquilo, assim uns caçadores. Tem aplicação disso? Imensas. Podes instalar qualquer uma, acho que qualquer uma te vai dar o mesmo resultado. E aquilo às tantas há um dia que todos recebemos, estamos a um jantar, todos recebemos a notificação dos telefones que eu apitava, nós vamos todos ver. Não acredito. Saímos das residências e aqui nós tínhamos uma praia ali a pé. As praias deles são mais, digamos, areia grossa do que outra coisa e são só uns bocadinhos pequeninos. Um banho gelado não me sabe assim tão mal. Tem de ser sem pensar muito. É só ir. É só ir? Depois ficar no hospital com pneumonia? Não. Ai, Há imensos suecos, principalmente velhos, a fazer isso de manhã. Epa, e para ir lá? Eles fazem isso e depois vão para as saunas. E então andam sempre aí quente. Dizem que ajuda na longevidade. Admiro, se calhar. Olha. Bem, Matheusinho, obrigada por teres vindo. Obrigado pelo convite, para poder estar aqui e fazer este vídeo. Espero que este pequeno exemplo ajude alguém um dia, se não, olha, ao menos eu diverti-me. Se precisar de alguma coisa, olha, falem com o Bel. Coloquem aqui nos comentários eventuais perguntas que vocês tenham. E obrigada, porque é um destino assim também mais diferente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Bella Broad. Devia ser o nome do programa dela.